com certeza, alguma vez na vida você já fez aquela pergunta: será que Deus realmente se preocupa comigo? Ou então, se Deus se preocupa comigo, por que Ele permite tanta angústia, tanto sofrimento na minha vida? Com certeza você já fez essa pergunta. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema de será mesmo que Deus se preocupa comigo? Então pegue a sua Bíblia e vem comigo estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, dessa sala virtual da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez nessa nossa aula, onde que hoje nós vamos estar falando do tema Deus se preocupa comigo. Né? Muitas das vezes, como foi falado na introdução, nós fazemos essa pergunta: será que Deus realmente se preocupa comigo? Será que Deus ele olha para a minha vida? Ou será que por que Deus ele permite tanto sofrimento, tanta angústia, tanta amargura na minha vida? Né? Então, com certeza você já fez essa pergunta um dia e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema, essa questão acerca de será que Deus realmente ele se preocupa com cada um de nós? E eu gostaria de estar iniciando essa aula de hoje fazendo leitura do texto que é famoso, o texto que é conhecido demais, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 16, né, que vai estar falando assim para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou algumas traduções vão falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mudando algumas palavras ou não, o sentido é o mesmo, que Deus ele deu seu único Filho por cada um de nós. Mas nós precisamos entender uma questão assim: como que eu vou saber se realmente Deus se importa comigo se eu não o conheço? Né? Então nós vamos dar um pontapé inicial para a nossa aula hoje, olhando essa questão sobre o que nós conhecemos de Deus, né? Então nós podemos aqui, ó, só vamos realmente começar a entender ou ter uma noção básica acerca de Deus se nós entrarmos em contato com a Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui, ou qualquer outro modelo, ou qualquer outra capa, não importa qual seja, mas só você e eu só vamos ter real contato com Cristo, ou conhecer, né, a Deus, o nosso Criador, melhor assim dizendo, se nós estivermos em contato com a palavra dele, né? Não tem como sabermos ou conhecermos a Deus sem ler a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Meditar nela. Nós podemos ver que uma coisa também que é interessante, que é que muitas pessoas elas têm um conhecimento básico, superficial acerca de Deus, ou seja, que a pessoa sabe que fala que Deus existe e ela só tem esse conhecimento. Então, por isso que nós devemos estar buscando a Bíblia, né, a leitura, para nós conhecermos mais a Deus. Então, esse conhecimento não pode se restringir, ou seja, ficar somente nesse conhecimento de que eu conheço a Deus porque eu sei que Deus existe, né, e acabou. Então, nós podemos ver também num texto que nós vamos estar lendo aqui de Tiago, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão aí. Né, o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que vai falar assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Ou seja, não basta somente crer, né, acreditar que Deus existe, até porque os demônios, as legiões, né, o chefão deles lá, eles temem e tremem. Eles conhecem, eles acreditam que exista somente um Deus, né, e que eles estão abaixo, e por isso que eles temem e tremem. Então, o conhecimento acerca de Deus
de ser somente que, como muitas pessoas vão falar realmente que Deus, que ela conhece porque já ouviu dizer que Deus existe e ela acredita realmente, ela crê que Deus existe, e esse conhecimento é pouco. Ainda é pouco para nós realmente sabermos se Deus ele se importa conosco. Esse tipo de conhecimento é pouco, né? Nosso conhecimento de Deus, ele não, como eu falei, não pode somente se limitar a essa questão de que somente ele existe, né? Nós precisamos também saber quem Deus é, né? E é um outro ponto aqui da nossa lição, aonde que vai estar, que nós podemos dizer que Deus ele é o que? Ele é o criador dos céus e da terra, né? Então, o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, o Gênesis é o princípio, né, de todas as coisas. E lá nesse livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, na nossa tradução, na organização do cânon ali, é o primeiro livro também, até porque o significado de Gênesis, né, é o princípio de todas as coisas, né? Então, podemos ver também que Deus ele não somente ele criou, né, todas as coisas, mas ele também sustenta todas as coisas, né? Olhando também para o Salmo de número 146, versículo 6, vai falar algo importante acerca disso, né? O Salmo vai dizer assim: o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que nele existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ou seja, Deus ele é o Criador de todas as coisas, e ele sustenta, e tudo aquilo que ele prometeu na Bíblia, ali naquele livro sagrado, ele vai cumprir. Então, é um fato interessante que se a palavra de Deus ela diz que ele nos sustenta, que ele nos dá força, que ele supre todas as nossas necessidades, assim Deus ele vai fazer. Então, nós podemos olhar que realmente, como falou, que no princípio Deus ele criou os céus e a terra, ou seja, ele criou todas as coisas e podemos reafirmar que ele sustenta todas as coisas. Se nós estamos de pé, é porque ele sustenta a nossa vida, né? O levantar, o caminhar, o ir e vir, e ele está no domínio de todas as coisas. Então, nós podemos ter completa convicção de que Deus ele é o criador de todas as coisas. Mas também Deus ele é o criador não somente, né, dos céus e da terra, ou de todas as coisas que há, os peixes, aves, animais e outros animais, né, terrestres, silvestres. Ele também é o criador do ser humano. Então, nós podemos ver, né? Ele criou o homem, não foi assim como um subproduto, algo que aconteceu de uma hora para outra, né? Num processo evolutivo, como alguns falam, né? Mas o homem ele surgiu através de um processo criativo, né? Então, Deus, ele além dele ser criador de todas as coisas, né? Como podemos dizer, do céu, do ar, do fogo, da terra, dos animais, de tudo quanto é coisa que existe, Deus também criou é, o ser humano e não foi de uma forma evolutiva, como existem algumas teorias, ou também não foi por um acaso, né? Foi um processo criativo. Deus ele criou todos os animais, criou cada um com a sua particularidade, mas ele criou o homem com um objetivo específico, né? Então, que seria esse objetivo de louvor e adoração, né, a Ele, né? Então, o plano de Deus já estava no plano de Deus acerca da vida do homem de louvá-lo e adorá-lo. Também Deus, né, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, né, ele criou o homem e ele também é Pai do nosso Senhor Jesus, como eu creio que os irmãos saibam também que a Bíblia também vai falar que Deus se fez carne, ou seja, se fez homem e é através de Jesus Cristo, né? Eu gostaria de ler também 1 Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que vai falar um pouquinho sobre ser o Pai, né, de Jesus Cristo, que vai falar assim: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ou seja, você e eu, né, recebemos a ajuda do Pai de Jesus Cristo. Olha, esse texto é interessante, né? Fala que é um Pai bondoso, ou seja, ele ajuda cada um de nós. Então, já que nós somos filhos, nós somos ajudados por esse Deus Pai, né? Também nós podemos dizer, né, que
Deus, ele sendo o criador e sustentador de tudo que existe, ele também é pai do nosso Salvador, né, que é o Jesus Cristo, né? E aí vem aquela pergunta, como que ele não poderia se importar com a nossa vida? É, por mais que às vezes nós passamos pelas crises e normalmente essa pergunta, né, será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente se importa comigo? Ela vem nos momentos principalmente de crise, né? Mas olhando para esse lado aqui, que ele é o Deus Pai, Criador de Jesus Cristo, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador de tudo que há na terra, como que Ele não vai se importar conosco se Ele teve a preocupação de preparar todas as coisas muito bem feitas nos seus mínimos detalhes? Então é uma pergunta que talvez os irmãos possam se responder, não, realmente, né, como é que Deus não se preocupa comigo, né? Esse aqui é o primeiro ponto para abrir nosso entendimento acerca disso. E uma afirmação aqui que você, querido, você é precioso, você é preciosa para Deus, né? Por mais que muitas das vezes recebamos palavras contrárias, recebamos palavras onde que venham para nos desanimar, para nos entristecer, né? Eu digo até que são palavras, às vezes, palavras malditas, né? Não somente de uma forma, né, de mal colocadas, que muitas das vezes não são mal colocadas, mas são palavras que elas têm um efeito negativo, mal realmente. Então são palavras malditas, mal faladas, onde que vem para realmente nos ferir. Mas a palavra de Deus, ela traz para cada um de nós um sentimento, né, acerca da parte de Deus para cada um de nós de uma forma totalmente diferente. É onde que eu digo que nós somos preciosos para Deus. Então, eu não sei o que você possa estar passando na sua vida, ou se alguém algum dia lançou uma palavra maldita e que você acabou absorvendo e guardando isso no coração. Eu te digo que você pode lançar todo esse tipo de sentimento fora, porque o sentimento que Deus tem sobre a tua vida, pela tua vida, é muito maior do que qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de ensinamento que foi dado de uma forma negativa, qualquer tipo de palavra que foi lançada como uma flecha sobre a tua vida. Então guarde isso no teu coração. Você é um homem, você é um homem, você é uma mulher precioso e preciosa para Deus. Então, repreenda todo esse sentimento, no nome de Jesus, eu largue para fora, jogue no mar do esquecimento, porque Deus, ele te ama de forma incondicional, tá bom? Também nós precisamos entender falando sobre quem Deus é ou como que Deus age, acerca da redenção do ser humano, ou seja, Deus, ele criou, como nós falamos aqui, que ele criou a humanidade, ele criou o ser humano perfeito, cada um ali com os seus dons, com seu intelecto, mas nós podemos ver que uma coisa que eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, será que Deus, ele sabia que o homem iria no futuro fracassar? Com certeza sabia, já porque Deus, a Bíblia também vai falar, vai nos afirmar que Deus é um ser onisciente, ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas ainda assim, ele fez questão de criar o homem com o homem dotado de livre arbítrio, ou seja, tem a liberdade, né? Mesmo sabendo que mais tarde iria acontecer aquele fato lá do Gênesis, onde que Adão iria cometer o pecado, Adão cairia no pecado, e esse pecado o afastaria, mas como eu falei, Deus, ele tem um propósito, ele tem um plano sobre a minha vida e a sua vida. Então, olhando para esse lado aqui, Deus, ele já sabia de todo o plano, ele já sabia, ele tinha todo o plano, ele já sabia que o homem iria fracassar, né? Mas o interessante é que Deus, ele deu essa semelhança de liberdade, né, para a sua criatura, ou seja, para cada um de nós, né? Mas ele já tinha, como eu falei, tinha um plano que nós vamos estar falando um pouquinho mais daqui para frente acerca desse plano, né? Ou seja, ele precisava de realmente fazer, como eu posso dizer para os irmãos, fazia parte de todo o plano que o homem ele fracassasse, justamente para Deus entrar com um plano de redenção, né?
ou seja, é o plano que vai envolver a salvação, né? Então, olhando também, pegando esse ponto, olhando lá para o Gênesis, o homem ele pecou, né? O homem teve a queda, né, que nós podemos falar, né? E o Paulo ele vai falar a carta aos Romanos, um texto que é interessante que eu gostaria de ler para os irmãos, que é o de Romanos 3, 23, que vai falar um pouquinho sobre a situação do homem, né? E o texto ele vai dizer assim que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, né? Ou todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, nós, justamente por causa do pecado, nós nos afastamos da presença de Deus, né? Então, a real situação do homem, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, até a vinda de Jesus, é que todo homem ele vai estar afastado da presença de Deus, né? Mas aí que entra o interessante, né, que nós podemos ver que, ou seja, que não importa, tá, se é judeu, se são outros povos, todos nós nascemos com essa tendência de nos inclinarmos para a prática do pecado, justamente por causa do erro de Adão lá atrás, bem longe. Deus ele já sabia desse plano, como eu falei, já sabia de todo o projeto, e mesmo sabendo que Adão iria errar lá no começo, todas as outras gerações futuras, ou seja, a que chegou até nós, a que vai alcançar as gerações futuras, vão ter essa tendência de inclinação para o pecado, né? Então, somente através do sacrifício de Cristo que é capaz de romper, né, de resgatar todo o homem do pecado, dessa maldição, né, que como podemos ver, né, ou até mesmo entender que é uma maldição hereditária, ou seja, que vem, né, de geração em geração. Então, somente através de Jesus, né, que vai ser rompido com essa maldição, que vai ser rompido ou seja, que nós vamos ser resgatados, né, vamos ser livres dessa maldição do pecado. Então, é, justamente entra a questão da redenção, né, que nós vamos estar falando agora aqui. Deus ele aproveita dessa falha do homem para ele apresentar a redenção à raça humana, ou seja, para que nós possamos conhecer o plano de redenção através de Jesus Cristo, né? Como nós podemos ver lá em Timóteo capítulo 2, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, né? Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Então, nós podemos ver que agora, nesse texto que já desvendou uma boa parte aqui, que já falou aqui do plano de redenção, que é através de Jesus Cristo que nós vamos nos livrar de todo o nosso pecado. Ou seja, não tem como nos livrar de nossas falhas, de nossos pecados, através das nossas forças, através das nossas ações, né? Então, nós temos essa essência no nosso coração, na nossa mente, que tanto que a mente ela voa, passa muita coisa na nossa mente, o pecado ele brota no coração, ele começa, a nossa mente maquina, né, que já planeja e vai para o coração, nós guardamos no coração. Então, através de Jesus Cristo que através de Jesus que nós vamos ser livres de todo pecado, de toda imundície, ou seja, vamos ser resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a verdade. Então, esse texto aqui ele já veio trazendo um plano de que Deus tinha de redenção, ou seja, para a salvação da raça humana, era isso aqui, ó, a vinda de Jesus Cristo, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, é porque eu preciso chegar a um ponto, eu preciso explicar para os irmãos acerca da importância de nós conhecermos acerca de Deus. Então, nós estamos vendo o plano que Deus tinha para a raça humana, ou seja, para a minha vida e para a sua vida, né? Como nós podemos observar aqui, Deus ele se importa muito com a minha vida e sua vida, né? Isso é um fato, né? Deus deseja que você aceite a Cristo, né, a fim de poder entrar, né, para que você e eu possamos entrar no céu.
né, e desfrutar de todas as belezas, belezas espirituais, né, que devemos deixar bem claro, ao lado de Jesus, nosso Redentor. Então, é, o plano é justamente Jesus para salvar a humanidade, ou seja, já viram aquele desenho da ponte onde que existe dois abismos, né? Eu vou ver se eu arrumo essa imagem, caso apareça aqui no vídeo, é porque eu consegui essa imagem. Existe ali um abismo, né? De um lado tá a pessoa no pecado, do outro tá ali a salvação, e a ponte ela depois se torna uma cruz. Então, essa ponte, né, é Jesus Cristo, ou seja, a cruz que vai nos livrar do lado do pecado, que vai passar, fazer com que passamos pelo abismo e chegamos a Jesus Cristo, a salvação, né, é através de Jesus Cristo. Então, olhando para esse quadro aqui e nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios, ele deixa bem claro que Jesus é a ponte, né? Jesus, ele é o acesso. Então, você e eu, como eu falei, não vamos nos livrar dos nossos pecados pelas nossas forças. Também nós não vamos nos achegar a Deus pelas nossas forças. Não é por compra de terreno no céu que nós vamos chegar. Então é através de Jesus Cristo e é um preço que já foi pago, né? Ou seja, é por cada um de nós. Também nós também vamos receber através de Jesus Cristo algo chamado de graça, né? Eu creio que os irmãos já ouviram falar muito sobre essa graça, a graça de Deus, a graça do Senhor, né? Que a graça, por exemplo, quando é entregue a bênção apostólica, né? Que a graça vai falar, daí vai falando lá, recitando a bênção apostólica. Então essa é uma palavra muito conhecida, mas os irmãos realmente sabem o que significa essa graça, né? Então nós precisamos entender o que é a graça. A graça, biblicamente falando, é o favor imerecido que recebemos da parte de Deus, ou seja, é, nós recebemos muitas coisas da parte de Deus que nós nem merecíamos, né? Então é a graça, é o favor imerecido, ou seja, essa salvação, esse plano de salvação também é o favor imerecido da parte de Deus para cada um de nós, né? É, então, como eu falei, tudo, realmente, todas as coisas que nós recebemos é algo merecido, ou seja, não é porque eu consigo um salário, é porque eu trabalhei, mas sim porque Deus permitiu com que eu tivesse uma porta de emprego aberta, como se eu tivesse condições financeiras de ir, de me locomover, condições físicas também. Ele permitiu que eu tivesse o fôlego de vida para ir e vir, para eu conquistar o salário, ou seja, e isso é um favor imerecido da parte de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós devemos reconhecer que Deus ele é o dono da nossa vida, que todas as coisas acontecem mediante a vontade dele, né? Então, essa graça é um favor imerecido, né? E, ou seja, Deus ele derrama sobre cada um de nós essa graça, esse amor, esse favor merecido sobre a nossa vida. Ou seja, nós não merecemos de forma alguma, mas ainda assim ele nos abençoa. Também, né, a salvação que nós vamos conquistar através desse plano de redenção, através de Jesus Cristo, vem através dessa graça, ou seja, desse amor, desse favor que é merecido, né? Então, o maior favor que Deus ele faz por cada um de nós e que nós podemos receber está além de bens materiais, está além de uma boa casa, está muito longe de um bom carro, de melhores roupas, roupas de grife, está além de cordões, de melhores celulares. Tudo isso é vaidade, é coisa do mundo que realmente vai ficar aqui, e nós conquistamos aqui, mas vai ficar aqui também, né? Então, essa graça, esse amor, esse favor imerecido está longe de ser dessas coisas, né? Então, tudo que nós podemos receber da parte de Deus, ele vai nos dar de bom grado, isso aí sem dúvida, ou seja, ele nos dá condições de conquistar, né, essas coisas, mas essa é a salvação que você e eu precisamos, que nós vamos somente conquistar é através do Filho de Deus, ou seja, através de Jesus Cristo, né? Também nós podemos dizer que Jesus, ele é a maior prova de que Deus ele se importa conosco, né? Não sei se os irmãos pararam para pensar acerca disso, né? Jesus é a maior prova, sem sombra de dúvidas, né?
como nós lemos lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho por cada um de nós. Aí o texto ele vai falando, né, para que todo aquele que nele crê não morra, ou seja, não pereça, mas tenha vida eterna. O favor imerecido, a graça de Deus que é derramado sobre cada um de nós, esse favor imerecido, o que nós não realmente não merecíamos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Vem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, eu ainda paro para pensar, né, sobre isso. Será que tem gente que tem dúvida ainda quando se parar realmente para pensar que Deus fez tudo isso por cada um de nós? Tinha esse plano que eu tracei aqui com os irmãos para que os irmãos entendam. Será que realmente Deus não se importa com cada um de nós? Né? Gostaria de ler o último versículo, que é o de 1 João, capítulo 3, versículo 1, que vai falar assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceram a Deus. Então, queridos, Deus ele nos ama de uma forma tão grande. Talvez eu não consiga nem colocar em palavras, né? Como fala também em Romanos, que o Espírito de Deus ele intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, de forma de que não se pode colocar em palavras. Assim eu creio de que Deus ele nos ama. Ele nos ama de tal forma que não consigamos colocar em palavras o tamanho desse amor. Aqui, como nós lemos nesse texto, fala que o amor dele é tão grande, mas tão grande, que nós somos chamados de filho, e que de fato nós somos filhos dele. Ou seja, Deus ele se importa tanto com a minha vida e com a sua vida, que ele deu o seu único filho para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos um dia junto ao lado dele na eternidade. Então, quando vier todas as dificuldades, quando vier todas as tribulações, quando vier todo aquele momento que talvez você esteja passando de dificuldade, que se vier à tua mente essa pergunta, será que Deus realmente se importa comigo? Você pode ter certeza, você mesmo vai se responder, não, realmente, Deus ele se importa comigo. Deus ele me ama, Deus ele tem um plano perfeito para minha vida, que é o plano de salvação, que tudo que está passando aqui na Terra realmente é passageiro, é momentâneo, mas Deus ele tem um plano maior, ele me ama de forma incondicional. Tá bom? Espero ter conseguido transmitir essa mensagem através desse estudo, falando que Deus realmente te ama, que Deus quer o melhor para a tua vida, que Deus quer o melhor para a tua casa. Tá bom? Vamos estar orando para nós encerrarmos essa lição e que Deus te abençoe mais uma vez. Feche seus olhos e oremos. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu plano maravilhoso de salvação, de redenção. Deus, onde que nós podemos realmente desfrutar futuramente do melhor do Senhor. Deus, nós te louvamos pela vida do teu Filho Jesus que morreu na cruz do Calvário. Que essa graça, que esse favor imerecido Deus seja derramado sobre a nossa vida. Que cada um de nós que possamos receber e reconhecer que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer bem, que o Senhor tem um plano maior e melhor para a nossa vida. Que assim, Deus, que nós possamos reconhecer também que o Senhor é o grande e poderoso, é o Shaddai, que o Senhor é o todo-poderoso, que todas as coisas, Deus, estão sobre as tuas mãos, sobre o teu domínio. Que assim, Deus, também que o Senhor tome as rédeas da nossa vida, que o Senhor esteja no controle da nossa vida em todos os momentos, que possamos, Deus, desfrutar do melhor do Senhor. Assim, Pai, eu oro e te agradeço. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vive e reina. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus te abençoe. Não deixe de assistir as outras aulas. Se inscreva aqui no nosso canal. Também convide pessoas, seus amigos, vizinhos para estar conosco no estudo do discipulado e campanha de oração na quinta-feira às 18 horas. Escola dominical às 9h15 e culto de louvor e adoração também às 18 horas. Você é especial também para nós e nós contamos com a tua presença lá. Tá bom? Então que você fique com Deus, que a tua semana seja uma semana repleta de bênçãos, uma semana assim repleta de vitórias e cheia do poder de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Ok? Fique com Deus, queridos, e até a próxima.